Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar sobre Desglobalização, um livro escrito por Jacques Sapir, portanto político francês e investigador, que escreveu um livro que tem como título em francês La Démondialisation e que nós hoje vamos ver. Este vídeo vai ser, portanto, em duas partes. Primeira parte, portanto, a biografia de Jacques Sapir, quem é Jacques Sapir e o livro A Desglobalização. E na segunda parte vamos ver o que é o conceito de soberania, que está ligado, portanto, ao livro A Desglobalização e também está muito ligado a este autor, Jacques Sapir, e vamos dar uma espreitadela na soberania, no conceito da soberania, principalmente em França, quem são os autores do soberanismo francês e também do próprio conceito de soberania. Mas antes vamos começar com este livro que é La Démondialisation, que tenho aqui ao meu lado, podem ver, e também sobre quem é Jacques Sapir. Portanto, Jacques Sapir, vou aumentar um bocadinho para nós vermos, portanto, Jacques Sapir, que nasce em 1954, e que fez, portanto, estudos na alta escola de ciências sociais, não é? Les hautes études en sciences sociales, la Haute École, e no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Portanto, fez também o seu doutoramento na Universidade de Paris-Nanterre, portanto, o doutoramento, e é também investigador dentro da ciência política e da economia. Como eu disse, portanto, frequentou a Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em 1990 e também na Fundação para Estudos de Defesa Nacional em 1988, dentro do Ministério das Forças Armadas, e publicou uma série de obras muito interessantes, portanto, Les trous noirs dans la science économique, os buracos negros na ciência económica, le système militaire soviétique, o sistema militar soviético, la fin de l'eurolibéralisme, o fim do euroliberalismo, le chaos russe, o caos russo, e por fim o livro que vamos aqui ver hoje, portanto são as principais obras, não é? O autor tem mais obras, La Démondialisation ou a Desglobalização, portanto, como estamos a ver, Jacques Sapir aqui, portanto, e agora vamos, portanto, ver, portanto, o livro A Desglobalização. Dito isto, o autor começou no início da sua carreira, portanto, como político, principalmente na esquerda francesa, e logo vai começar a abraçar as ideias de soberanismo. Ideias essas que depois vão evoluindo conforme a apreciação do autor sobre a União Europeia. Portanto, vamos rapidamente dar uma vista de olhos na carreira política de Jacques Sapir, que em 2005 portanto, toma uma posição contra o Tratado da Constituição da União Europeia. Portanto, em 2005, vai no início, em 2008, portanto, apoiar a Frente Esquerda, le Front de Gauche, que vai regrupar no início o Partido Comunista Francês, mas depois vai se afastar dessas posições para abraçar em 2008 uma posição mais protecionista, principalmente portanto, apoiando a sortie de la zone euro, portanto, a saída da zona europeia e seus temas essenciais. O autor vai continuar, portanto, com estas posições de uma França independente, vai defender, portanto, o que nós hoje chamamos o Frexit, que é a saída da França da União Europeia. Em 2012 vai se reaproximar das ideias de Nicolas Dupont-Aignan, que, como nós sabemos, também ele é um soberanista, mais à direita, que aliás fez uma aliança nas últimas eleições francesas, na altura com a Marine Le Pen,
e depois vai estar ao lado, portanto vai fazer aliança com Philippe Murer, que é um político também francês soberanista, e Jacques Nikonov. Portanto, vai se aproximar desses dois autores. Este autor também tem uma proximidade muito grande com a geopolítica dentro dos seus estudos e tem, portanto, uma apreciação muito positiva sobre a realpolitik e principalmente sobre a Rússia. Portanto, o autor fala em Les Retours des Nations, o regresso das nações, e La Realpolitik classique, o Realpolitik clássico. Em 2013 vai publicar vários artigos em que faz uma reaproximação com a nova Rússia de Vladimir Putin. Suas posições sobre a reabilitação do soberanismo, que já vamos ver, e da nação, vão conduzir a tomar posição sobre os diálogos com o chevènementismo. Eu vou explicar o que é o chevènementismo, ou o chevènementismo em português, e quem é Jean-Pierre Chevènement, que nós vamos estudar isso para quem se interessa sobre o soberanismo. Em 3 de fevereiro de 2014, num estúdio televisivo, vai, portanto, fazer, ao lado de Pierre Moscovici e face à própria Marine Le Pen, vai ser chamado nesse programa como se tendo reaproximado das posições da extrema-direita, não é? O que vai criar uma indignação em Jacques Sapir, que vai depois, não é, suscitar várias reações deste mesmo autor, explicando que soberanismo nada tem a ver com extrema-direita. E muito bem, como nós vamos aqui ver. Seus colaboradores, Philippe Murer, vai, neste caso, se afastar mais à direita, ralliando o partido de Marine Le Pen. Depois, mais tarde, no Jornal Sudoeste, vai afirmar suas várias convicções e vai se aproximar, neste próprio jornal, de um autor, que eu já falei aqui num vídeo sobre a soberania francesa, muito importante no soberanismo, que é Paul-Marie Couteau. Nós também vamos ver quem é Paul-Marie Couteau. Porque para perceber este livro, a demondialização, portanto a desglobalização, temos que perceber quem são os autores franceses, portanto, sobre o soberanismo. Portanto, vai defender, portanto, ao lado das ideias de Jean-Marie Couteau, que é portanto, sério defensor do soberanismo, as ideias de uma saída do euro. Com isso, o desmantelamento da zona euro vai ser uma das posições de Jacques Sapir. Juntamente com o filósofo bem conhecido francês Michel Onfray, que escreveu uma série de obras muito interessantes, Jacques Sapir vai avançar a ideia de uma aliança transversal com todas as forças soberanistas, desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Ele vai tentar fazer aqui uma aproximação das forças soberanistas, opondo-se à ideia de uma União Europeia. Num certo vídeo, Jacques Sapir, sobre a União Europeia, em 17 de setembro de 2016, vai, portanto, ralliar as posições do Brexit, na Inglaterra, não é? E vai apresentar um ateliê consagrado ao tema, portanto, estou a fazer a tradução de francês para português, l'Europe après le Brexit, que é a Europa depois do Brexit. Como vimos nos livros, há aqui muitos livros, como eu disse, então nós vemos as principais obras, não? Les Tournois de la science économique, le système militaire soviétique, la fin de l'eurolibéralisme, le chaos russe et la démondialisation, que é este livro que eu tenho aqui, a desmondialização. Há muitos livros, não vou agora aqui, portanto, perder mais tempo, não é, com isso, porque senão não saía daqui, mas o fim de l'eurolibéralisme, em 2006, e o seu principal livro, que é Et si la France avait continué la guerre, e se a França tivesse continuado a guerra, em 2010, depois de seguida, La démondialisation, que é este aqui que eu tenho aqui, escrito em 2011, Faut-il sortir de l'euro, escrito em 2012, La transition russe, 20 ans après, a transição russa 20 anos depois, e depois Souveraineté, démocratie, laïcité, escrito em 2016, depois L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, o euro contra a França, o euro contra a Europa, escrito em 2016, e mais recentemente alguns estudos sobre o soberanismo. Num artigo também, alguns artigos importantes, um artigo muito importante foi A crise de l'euro, erreur et impasse de l'européisme, a crise do euro, erros e impasses do europeísmo.
E por fim, este livro que eu tenho aqui, que vamos agora analisar, que é a Desglobalização. Bom, Jacques Sapir vai fazer parte dos autores, dos novos autores que defendem o neoprotecionismo. O neoprotecionismo, portanto, um dos principais do neoprotecionismo, não é? É Frédéric Lordon. Portanto, Frédéric Lordon, que é um ensaísta político, soberanista, neoprotecionista, que defende novamente à volta à proteção económica da nação. Isto porquê? Porque há uma crítica muito grande da zona euro, principalmente do euro, aqui mais o euro do que a própria União Europeia, não é? E estes autores vão se posicionar nesta posição e vão dizer que o globalismo está na origem de todos os problemas económicos que atravessa os países, principalmente os países da zona euro. Vai falar num conceito, agora estamos a ver aqui o livro da Demundialização, a Desglobalização, vai falar num conceito chamado o poder da economia da chantagem, ou seja, uma pressão muito grande nos Estados, feita nesse caso pela Comissão Europeia, para asfixiar as economias internas, obrigar a que haja, portanto, digamos assim, um género de uma, como é que se pode dizer, de ficar sempre dependente do poder da União, uma dependência económica que vai sugar as economias internas dos Estados, o que vai levar aos tais pacotes de austerização que nós tivemos ao longo dos tempos, não é? Que vai principalmente, portanto, abaixar o nível económico dos países da zona euro, do sul da zona euro. Portanto, o sul da Europa são os países que mais afetados vão ficar. A Grécia, Espanha, Portugal, a Itália. Em compensação, a Alemanha, o país a Alemanha, dentro da zona euro, vai ter cada vez mais poder, cada vez mais força, chegando mesmo a comandar a própria União. Portanto, este autor fala aqui de todas essas questões. Portanto, facilitar as deslocalizações, este poder de chantagem, para fora da Europa, não é? O grande problema industrial, na industrialização, a abertura irrestrita às forças do mercado global, estou a ler uma passagem do livro, é um dos mais importantes fatores na base da quebra de rendimentos do trabalho e do aumento de todas as desigualdades económicas, comprimindo a procura salarial e substituindo-a por insustentáveis ciclos de crédito. Lá está a tal austeridade imposta aos Estados dentro da União Europeia, que cria crises permanentes. A intensificação da instabilidade financeira traduzida na multiplicação de crises financeiras, ou seja, de crises bancárias ou cambiais, é um dos principais padrões gerados pela globalização. Daí os autores defenderem a tese da desglobalização. Portanto, são esses processos que temos de reverter, Jacques Sapir, organizadamente, refragmentando a economia global e assim aprofundando algumas tendências mais ou menos espontâneas em curso, até porque, caso contrário, a necessária política económica de combate à crise, de criação de emprego, fica totalmente dependente de um grau de coordenação entre Estado-regiões demasiado exigentes, no caso da Alemanha, e da muito difícil concretização, sendo mais facilmente bloqueada. E agora aqui eu vou ler uma passagem importantíssima do livro A Desglobalização, de Jacques Sapir, que nos diz assim, tenho que ir depressa que há muita matéria. Alternativas existentes de controle de capitais que muitos países estão a redescobrir a necessidade de incentivar a emergência de modelos de desenvolvimento nacionais e regionais muito mais focados na procura interna, passando pela política industrial seletiva, o que exige, no caso de Portugal, neste caso estamos a falar de Portugal, desafiar nacionalmente as regras do mercado interno europeu, porque sem base industrial não há economia que nos valha. É a realidade. Ou pela necessidade de mecanismos de proteção comercial bloqueadores da erosão de estándares ambientais e laborais. Trata-se de gerar uma maior margem de manobra política face às forças de um mercado global, incontrolável e gerador de desequilíbrios sistemáticos. Quem vier aqui falar o contrário, se algum economista português me vier aqui falar o contrário, isto está na cara, não é o que eu estou a dizer. As alternativas que podem evitar que a utopia liberal, que se encontra a maior parte da Comissão Europeia mergulhada, não é? Em que demasiados países embarcaram, acabe uma vez mais muito mal. É impressão minha ou muitas esquerdas, vou repetir, é impressão minha ou muitas esquerdas têm andado nos últimos tempos demasiado silenciosas sobre
estes assuntos, ou demasiado complacentes, não é, sobre esses assuntos, nessas áreas, pois a esquerda nada diz sobre isso. Em polémica com uma esquerda social-democrática rendida e com uma esquerda à esquerda enredada num globalismo sem tradução política e institucional que se veja, o economista que eu falei, Frédéric Lordon, defende no Le Monde Diplomatique, portanto, a desglobalização, está aqui neste livro, que foi também em conjunto com este autor, não é? Frédéric Lordon, que Jacques Sapir desenvolveu o conceito de desglobalização, portanto, a desglobalização como projeto internacional. Temos aqui, além da saída da zona euro, não é? como a Inglaterra fez, o Brexit e o possível futuro Frexit, temos também este novo conceito que tem por nome desglobalização, ou seja, o contrário da globalização, começar novamente a dar poder aos Estados, a nível económico e também, ao fim e ao cabo, a nível político, das decisões políticas. E aqui leva-nos tudo isso ao estudo da soberania, porque é com a volta à soberania, e nós temos que compreender aqui em Portugal, que nós vemos muitas vezes na política em Portugal, não se fala sobre o conceito de soberania. E este é um conceito, deixa-me ver a quanto é que isto já vai, portanto ainda temos um bocadinho. Portanto, sem compreender o conceito de soberania, nós não percebemos nada do que se está a passar, as forças que estão em jogo. Porque neste momento, tudo o que se passa na política portuguesa, principalmente nos partidos que nos governam, não é? Que nos têm governado ao longo desses 20, 30 últimos anos, está tudo dentro da alçada, portanto, da União Europeia, da Comissão Europeia. E nós, se não entendermos isso, não entendemos nada na política atual. E por isso, vamos começar a nível de história e vou pegar como exemplo, mais uma vez, a França, porque é no país francês, na França, que se desenvolveu mais fortemente o conceito do soberania, que tem, portanto, uma definição bastante forte com Jean Baudin, não é? Como vamos ver, mas que agora, na atualidade, temos, portanto, dois autores, dois homens, dois políticos, no século XX, eu vou dizer os nomes, Charles Pasqua e Jean-Pierre Chevènement, e é a partir destes dois homens, eu repito, que se vai desenvolver o conceito de soberania em França. Portanto, vamos ter Jean-Pierre Chevènement à esquerda e vamos ter Charles Pasqua à direita. Estes dois autores, cada um, portanto, Charles Pasqua mais inspirado, portanto, no General de Gaulle e nas políticas na altura, não é? Que o General de Gaulle tinha, não é? E Jean-Pierre Chevènement mais focado para a esquerda francesa, não é? Pegando em algumas ideias mais antigas do Partido Comunista Francês, que nessa altura, no tempo e no espaço, na história, era mais soberano, era mais soberanista, era mais defensor de uma certa soberania da nação. Estes dois autores vão inspirar uma série de outros nomes que vão aparecer, por exemplo, Nicolas Dupont-Aignan, por exemplo, Jacques Nicov também vai falar sobre soberanismo. Atenção, Paul-Marie Couteau é um dos principais defensores do soberanismo em França. Temos Cercle Aristote com Pierre-Yves Rougeron, que também, de certa forma, é uma defesa da soberania francesa, é um intelectual soberanista pela qual eu tenho muito apreço e sigo com muito empenho os seus trabalhos. E temos também mais pessoas, por exemplo, temos o partido Les Patriotes, com Florian Philippot, que neste momento está a ganhar bastante força em França, e temos, como não podia deixar de ser, o jornalista ensaísta que agora é candidato à presidência em França, Éric Zemmour, que, atenção, tem também uma posição soberanista, mas ainda tem uma certa visão na Europa. Daí a divisão, se nós quisermos ver a diferença entre Florian Philippot e Éric Zemmour, a divisão dos dois é precisamente nas questões da União Europeia, nas questões da Comissão Europeia, nas questões da zona euro, enquanto que Florian Philippot defende uma saída direta da França da zona euro,
Já Henrique Zemmour vai dizer que não, que é preciso continuar, mas aumentar certos poderes políticos dentro da França. Portanto, é preciso moldar, digamos assim. Portanto, é uma visão mais moderada de Henrique Zemmour em relação ao Florent Philippot. E depois temos a visão de Marine Le Pen, que esta abdicou completamente, está completamente pró-União Europeia. Atenção, isto tem que ser dito. Que há muita gente aqui em Portugal que não sabe, porque é normal, não é? Não acompanham os trabalhos em França. E a Marine Le Pen mudou muito as suas posições, meus amigos, mudou muito. Irei fazer um dia mais para o ano, porque vai haver as eleições em França, e eu vou também fazer sobre o livro de Henrique Zemmour. Irei fazer um vídeo mesmo falando dos candidatos em França, da política francesa, para nós termos uma maior visão. Rapidamente, que o vídeo está a chegar ao fim. Conceito de soberania, Jean Baudin, 1596. Tenho um vídeo sobre les 6 livres da République de Jean Baudin, podem ir ver no meu canal. Vai, portanto, desenvolver o conceito de soberania, entidade, portanto, o significado, entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Esta é a definição de Jean Baudin, a definição mais importante sobre o soberanismo, que não conhece entidade superior na ordem externa, portanto, não existe uma entidade superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Portanto, poder absoluto e perpétuo do Estado-nação. É isso a definição do soberanismo, como nós vimos nos 6 leis da República. O conceito de soberanismo, teorizado por Baudin no primeiro livro da sua obra, Os 6 livros da República, 1566, como eu disse, que tem essa definição como nós vimos. Vou mais rápido, senão já quase acabou o vídeo. Temos, portanto, dois grandes conceitos, digamos assim, dentro do soberanismo, que é o poder perpétuo, não pode ser limitado no tempo, e depois outro grande conceito, que é o conceito de absoluto, não está sujeito a condição ou encargos postos por outrem, não recebe ordens ou instruções de ninguém e não é responsável perante nenhum outro poder. Portanto, isto é o conceito puro de soberanismo. É claro que hoje não existe isso, não é? Mas, de certa forma, tanto Jean-Pierre Chevènement como Charles Pasqua, em França, defendiam esta visão. Defendiam uma visão absoluta do poder em França. Como o próprio General de Gaulle também via as coisas um pouco assim, não é? Portanto, é independente na ordem internacional, lá está, não está sujeito a pertencer a uma união, como é o caso da União Europeia, nem a uma Comissão Europeia, muito menos numa zona económica, a nível de moeda, zona euro, não é? Pois o Estado não depende de nenhum poder supranacional. Portanto, isto é no conceito de Jean Baudin. Depois eu vou dar a minha opinião sobre isso tudo, estamos quase a acabar o vídeo. Portanto, o poder político do Estado é absoluto dentro dos seus limites. Portanto, claro que não vai entrar em confronto com outro poder de outro Estado. Bom, porquê de eu, neste caso, defender este conceito, a desglobalização, e também defender o conceito de soberania? E eu inscrevo na tradição política da soberania. Porquê? Porque para mim, e isso é incontestável, e venha lá quem vier, é incontestável. Defender os interesses de uma população num dado território só pode ser feito se este território, se esta população e seu aparelho governativo, que constitui o Estado-nação, tiver plenos poderes, ou seja, for soberano. Ou seja, resumindo e concluindo, pegando numa frase muito bem dita de Pierre-Yves Rougeron, não queremos ser os índios da América do Norte quando, portanto, as forças neste caso norte-americanas, não é? As forças, neste caso, quando se deu as primeiras conquistas, não é? Não queremos ser estes índios que acabaram por desaparecer. Isto é o conceito de defender a própria soberania num Estado, defender, portanto, noutra definição também, e uma definição de Charles Pasqua, que dizia que uma definição muito interessante, que falava sobre o objeto e o sujeito. Ou queremos ser sujeito da nossa história, ou queremos ser apenas um objeto da nossa história. Se nós formos apenas um objeto, estamos na mão de qualquer outro poder. Nesse caso pode ser um poder global, não é? Como é o caso das Nações Unidas, pode ser um poder da zona euro, não um poder da União Europeia, ou outro poder qualquer, até um poder hegemónico económico
progressivamente, como é o caso da própria China, não é? Que está cada vez mais a alargar o seu poder económico e até político. Então é essa definição. Ou nós queremos ser apenas um objeto na história, no espaço e no tempo na história, ou nós queremos ser o sujeito da história. E Charles Pasqua, muito bem, definiu o conceito de soberania. Não, nós queremos ser o sujeito da nossa história. E agora, transpondo da França para Portugal, eu também digo, e defensor do soberanismo, como eu sou, eu não quero ser um objeto apenas na história, eu quero ser o sujeito da minha história. Eu, como povo, como cidadão de um país, defendendo uma cultura, uma nação, uma língua, uma história, uma religião, quero ser o sujeito da minha história e não o objeto. Espero que tenham gostado deste livro. Portanto, eu defendo este conceito de desglobalização. Parabéns, um livro muito interessante, escrito por Jacques Sapir, um almirante francês, é assim que eu o chamo, o almirante francês do soberanismo, que de facto fez estudos bastante interessantes ao longo da sua carreira sobre a defesa da nação francesa. Espero que tenham gostado. Os meus amigos podem investigar e pesquisar sobre soberania, analisando no espaço e no tempo, começando pelos clássicos, Jean Baudin, Thomas Hobbes também fala sobre isso. Há mais autores que vão desenvolvendo esses conceitos. Podem estudar também portanto, as ideias políticas do General de Gaulle. Depois podem estudar Jean-Pierre Chevènement, Charles Pasqua, Paul-Marie Couteau, alguns autores, como eu disse, Jacques Nicole, Philippe Murer, Dupont-Aignan também, Frédéric Lordon, que é um dos principais do termo de neoproteccionismo. Também temos François Asselineau, que também portanto, que é um líder de um partido em França, que também, o PR, salvo erro, depois tinha que confirmar, que defende a soberania da França também, e Florian Philippot, também, nos Patriotes, também defende o conceito de soberania. E para acabar também o ensaísta, jornalista, candidato à presidência, Éric Zemmour, que também defende, de certa forma, uma certa soberania da nação francesa, a volta da França à sua soberania. Espero que tenham gostado deste vídeo, fica por aqui. Mais uma vez espero ter sido útil para que os meus amigos tenham mais conhecimentos, ganhem mais vontade de ler, de pesquisar e de se informar. Espero que tenham gostado e até uma próxima.